O futuro não é algo distante ou abstrato. Ele já está sendo construído agora, a cada escolha que fazemos, a cada atitude que tomamos. O que fazemos hoje se transforma no passado que amanhã será lembrado, e é esse passado que molda o futuro. Por isso, é fundamental se perguntar: qual passado nós queremos deixar daqui a 20, 30 anos? Não adianta pensar apenas em gradação, em escala ou em níveis de desempenho, como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Essas escalas servem para medir, mas não transformam. O que realmente importa é a atitude. É a nossa disposição de agir, de fazer o melhor, de ir além da mediocridade que define uma vida morna. Cada momento que vivemos é uma oportunidade de moldar o futuro através de nossas ações. Não é o que os outros esperam de nós que define nossa história, mas o que somos capazes de criar e realizar. A verdadeira preparação para o futuro está no presente, no esforço consciente, na decisão de não se acomodar, de não aceitar o mais ou menos como o suficiente. É essa consciência que transforma o hoje em um legado que será lembrado e respeitado amanhã. Muitas vezes, tentamos medir nossa vida, nosso desempenho ou nossas escolhas com escalas: ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Escalas são úteis para analisar, comparar, entender resultados, mas elas não mudam nada por si só. O que realmente transforma nossa história é a atitude que tomamos diante da vida, é o quanto nos comprometemos em fazer o nosso melhor, independentemente das circunstâncias. A escala é limitada, fria e externa. Já a atitude é interna, ativa e poderosa. Você pode ser ótimo ou ótima, mas se não tiver atitude, se não colocar sua energia, dedicação e coragem naquilo que faz, todo o potencial se perde. Não se trata de competir com os outros, nem de alcançar um padrão imposto por alguém. Trata-se de você olhar para si mesmo e decidir que vai se afastar da mediocridade, que não vai aceitar a vida morna como suficiente. A atitude é a força que nos faz superar limites, enfrentar dificuldades e transformar cada momento em uma oportunidade de crescimento. É o que nos permite dizer, com orgulho, que demos nosso melhor, que fomos além do que parecia possível. Escala é medida, atitude é ação. E no fim, apenas a ação constrói o legado que queremos deixar. A vida é um presente, uma dádiva que recebemos, e com ela vem a responsabilidade de escolher como vamos vivê-la. Como disse Antônia Bujara, a vida é tua, estrague-a como quiser. Essa frase provoca, desafia, mas carrega uma verdade profunda: cada um de nós é responsável pelo próprio caminho. Podemos escolher a mediocridade, podemos aceitar o fácil, o cômodo, o que é apenas suficiente, ou podemos buscar algo maior. Mediocridade é fazer apenas o que se pode, viver de forma morna, sem esforço, sem desafio. É deixar a vida passar sem se envolver de verdade, sem se comprometer com o próprio crescimento. Quem se contenta com o mais ou menos nunca descobrirá do que realmente é capaz. Viver com intenção significa assumir o protagonismo da própria história. Significa entender que cada decisão, cada atitude, cada esforço importa. Não é sobre agradar aos outros, nem sobre competir com alguém. É sobre não se deixar arrastar pela mediocridade, sobre afastar-se do que é comum e confortável e buscar o melhor que podemos ser. Cada passo, cada escolha consciente, é uma forma de moldar o nosso futuro e construir um passado digno de ser lembrado. Não se trata de ser o melhor do mundo, nem de superar os outros, mas de buscar ser a melhor versão de si mesmo. O objetivo não é competir com padrões externos, mas olhar para dentro e se perguntar: estou fazendo o meu melhor hoje? Estou vivendo de forma que meu futuro agrade meu presente? Ser o melhor de si mesmo significa colocar dedicação, foco e intenção em cada ação, em cada decisão, mesmo nas pequenas tarefas do dia a dia. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser consciente e proativo. É reconhecer que cada esforço importa e que o que construímos hoje se transformará no legado que deixaremos amanhã. A vida exige escolhas, e o nosso compromisso deve ser com nós mesmos, não com o aplauso dos outros. É fazer o que está ao nosso alcance, mas com excelência, coragem e propósito. Esse é o caminho para construir uma história de valor, uma trajetória que fará diferença, e não apenas uma existência morna, sem brilho nem impacto. Para entender o poder de viver com atitude, nada melhor do que olhar para exemplos que nos inspiram. Cortella cita Alberto Schweitzer, um homem que decidiu dedicar sua vida ao serviço dos outros. Schweitzer não se contentou em ser apenas mais um na sociedade ou viver de maneira confortável.
Ele tomou decisões corajosas e profundas. Aos 30 anos, resolveu transformar sua vida. Formou-se aos 37 e partiu para o Gabão, na África, onde passou 50 anos ajudando a salvar vidas e a cuidar de comunidades. O que Schweitzer nos mostra é que a grandeza não está no talento isolado ou nas habilidades naturais, mas na escolha de colocar a vida a serviço de algo maior. Ele nos lembra que cada um de nós tem a capacidade de fazer diferença, de criar impacto, de deixar um legado. Esses exemplos inspiradores nos convidam a refletir: como podemos aplicar essa mesma intensidade, esse mesmo comprometimento, na nossa própria vida? Não se trata de copiar trajetórias, mas de absorver a lição, viver de forma intencional, buscar excelência nas ações e nunca se acomodar na mediocridade. É dessa forma que construímos um passado digno e um futuro que realmente importa. Viver não é apenas existir, passar pelo tempo sem deixar marcas. Viver de verdade é construir algo que permaneça, que toque outras pessoas e que faça diferença. A filósofa Teresinha Rios dizia: não somos imortais, mas podemos ser eternos. Ela não falava de religião, mas de legado. A eternidade da nossa vida está naquilo que deixamos para o mundo. Cada ação significativa, cada escolha consciente, cada esforço de fazer o melhor possível contribuem para a construção desse legado. Seja no trabalho, na família, na amizade ou na comunidade, nossas atitudes têm o poder de transformar vidas e de criar lembranças duradouras. O que plantamos hoje será o que outros colherão amanhã. O legado não precisa ser grandioso aos olhos de todos, ele precisa ser autêntico, intencional e verdadeiro. É o impacto real que deixamos, a diferença que fazemos na vida das pessoas ao nosso redor, que torna nossa passagem pelo mundo significativa. E mais, esse legado é a forma de eternidade que cada um de nós pode alcançar, mesmo sabendo que somos finitos. A vida nos convida a refletir sobre algo maior que nós, seja através da fé, da espiritualidade ou da crença em um propósito superior. Essa reflexão não precisa estar ligada a uma religião específica, mas nos leva a pensar sobre como estamos vivendo e o que queremos deixar como legado. Uma pergunta poderosa é: o que você quer que Deus diga quando nos encontrarmos? Ela nos desafia a olhar para nossas escolhas, nossas atitudes e nossos esforços, e a avaliar se estamos vivendo de forma plena. Exemplos históricos mostram como a fé em algo maior pode mover pessoas a feitos extraordinários. Nikola Tesla, por exemplo, não era religioso no sentido tradicional, mas tinha uma profunda crença na ordem e na harmonia do universo. Essa fé invisível guiava seu trabalho, sua criatividade e sua capacidade de transformar ideias em invenções que mudaram o mundo. Tesla nos mostra que fé não é apenas acreditar em Deus, mas acreditar em um propósito, em algo maior que orienta nossas ações e nos inspira a fazer o melhor possível. Viver com fé. O propósito significa enfrentar desafios, superar dificuldades e agir de maneira que, ao olhar para trás, possamos dizer: fiz o meu melhor. Não se trata de perfeição, mas de intensidade, dedicação e de não desperdiçar a vida com mediocridade ou passividade. É acreditar que nossas ações têm significado e que, mesmo diante da finitude, podemos deixar marcas duradouras. Romper com a mediocridade significa recusar a vida morna, aquela que se arrasta sem intensidade nem propósito. Vida morna é fazer só o que é fácil, o que é cômodo, o que exige o mínimo de esforço. É aceitar o mais ou menos como suficiente, se contentar com resultados medianos e se acomodar diante dos desafios. Mas a vida real não nos permite essa passividade se queremos deixar um legado. Exemplos históricos mostram o poder de quem decidiu ir além. Pense no dia D. Em 6 de junho de 1944, soldados de diferentes países enfrentaram o impossível, arriscaram suas vidas e deram tudo de si para confrontar uma situação extrema. Não havia espaço para morna, para hesitação. Cada decisão, cada ato, importava. O mesmo se aplica à nossa vida cotidiana. Enfrentar a mediocridade exige coragem, determinação e ação. Romper com a mediocridade é também um ato de autoafirmação. É escolher não se deixar arrastar pelas circunstâncias, não se conformar com padrões medíocres, mas buscar sempre o melhor dentro do que é possível. Significa transformar cada desafio em oportunidade, cada obstáculo em aprendizado e cada momento em um passo para construir um futuro digno. É dessa forma que a vida deixa de ser apenas sobrevivência e se torna uma existência significativa, intensa e memorável. A ideia de juízo final, presente em muitas tradições religiosas, não é apenas sobre religião, mas sobre responsabilidade.
É um momento simbólico em que se avalia tudo o que fizemos e deixamos de fazer, cada ação e cada omissão. Mesmo para quem não segue uma religião, o conceito nos lembra que somos responsáveis pelas escolhas que moldam nossa vida e o mundo ao nosso redor. Viver com consciência significa agir de forma que, ao olhar para trás, possamos nos orgulhar do que fizemos. Não se trata de perfeição, mas de propósito. O juízo final, real ou simbólico, nos desafia a não nos contentarmos com o mais ou menos, com a vida morna ou com o fácil. Ele nos convida a refletir: fiz tudo o que podia? Aproveitei as oportunidades de crescimento? Deixei algum legado significativo? É uma chamada para não desperdiçar tempo, para não se acomodar na mediocridade e para transformar nossas ações em propósito. Cada gesto, cada decisão consciente, contribui para a construção de uma história que vale a pena ser lembrada. Assim, mesmo sabendo que somos finitos, podemos fazer nossas vidas eternas através da intensidade, do esforço e do impacto que deixamos. A vida morna se manifesta de formas sutis, mas poderosas. É aquela pessoa que faz só o mínimo necessário, que vive no mais ou menos, que não se envolve de verdade nem se compromete com suas escolhas. Pode estar no casamento, aceitando problemas sem tentar melhorar, na escola ou na universidade, levando tudo no automático, no trabalho, cumprindo tarefas sem dedicação, ou na religião, escolhendo o caminho mais fácil, sem se entregar de coração. Viver de forma morna é existir sem intensidade, sem propósito, sem deixar marca. É aquele comportamento de eu faço o que posso sem jamais tentar ir além. Pessoas mornas se tornam invisíveis para o mundo, e o mundo perde a chance de ser transformado pelo que elas poderiam oferecer. O alerta aqui é claro: não podemos nos acomodar. Cada oportunidade é uma chance de romper com essa mediocridade, de colocar dedicação e atenção em nossas ações. A vida exige coragem para agir, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está olhando. Não se trata de perfeição, mas de intensidade, esforço e compromisso com a própria história. É assim que construímos um passado digno, um legado e uma vida que realmente importa. Na Bíblia, no livro do Apocalipse, há uma frase poderosa: Deus vomitará os mornos. Essa expressão não é apenas religiosa, é uma metáfora sobre a rejeição à mediocridade, à vida morna. Pessoas mornas são aquelas que não se comprometem, que vivem no mais ou menos, que se contentam com o cômodo, que não se envolvem de verdade em nada. Essa ideia nos lembra que a vida exige intensidade, dedicação e propósito. Não podemos nos permitir existir de forma apática, indiferente ou superficial. A mediocridade aparece em todos os lugares: no trabalho, no casamento, na escola, na amizade, na cidadania. É a vida passada sem brilho, sem esforço, sem legado. O alerta é claro: se queremos construir algo significativo, se queremos deixar marcas que importam, precisamos nos afastar da morna, precisamos agir com coragem, fazer o melhor possível e transformar cada momento em oportunidade. A vida não é sobre passar despercebido, é sobre se dedicar, se envolver, se comprometer. Só assim podemos dizer, no fim, que vivemos com propósito e intensidade, e que nosso tempo teve valor. Chegamos ao ponto de refletir sobre tudo o que discutimos. O futuro é moldado pelo presente, a atitude vale mais que qualquer escala, e a mediocridade é o maior inimigo da vida significativa. Cada escolha, cada esforço, cada decisão consciente constrói o legado que vamos deixar. Não se trata de ser perfeito ou de agradar os outros, mas de ser intencional, de fazer valer cada momento e cada oportunidade que a vida nos dá. O convite final é simples, mas profundo: viva de forma ativa, rompa com o mais ou menos, busque ser o melhor que você pode ser hoje, e faça isso com coragem, dedicação e propósito. Transforme cada desafio em oportunidade, cada obstáculo em aprendizado, e cada ação em construção de um futuro digno. Deixe sua marca, faça a sua vida contar e construa um legado que seja lembrado. A vida é curta, mas a intensidade, o esforço e a entrega que colocamos nela podem torná-la eterna. O chamado é claro: não seja morno. Faça o seu melhor. Transforme seu presente em passado digno e seu futuro em algo que vale a pena. A vida é sua, e é hora de fazê-la valer de verdade. Além de refletir sobre a vida individual, também precisamos olhar para exemplos coletivos de coragem e entrega. Pense no dia D, 6 de junho de 1944. Soldados de diversos países enfrentaram uma situação extrema na Europa.
confrontando a ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Mais de 150 mil pessoas participaram daquela invasão na Normandia, muitas delas sacrificando suas vidas para preservar liberdade e autonomia. Não havia espaço para mediocridade ou vida morna. Cada decisão importava, cada ato tinha consequência. Esse evento histórico nos ensina que, diante de grandes desafios, a entrega total é a única forma de gerar impacto real. Assim como aqueles soldados, em nossas vidas cotidianas precisamos enfrentar dificuldades, assumir responsabilidades e agir de maneira que faça diferença. A mediocridade nos impede de viver plenamente e de deixar um legado significativo. A vida exige que nos posicionemos, que façamos escolhas conscientes, que coloquemos energia e dedicação no que realmente importa. Ser morno significa existir sem propósito, se contentar com o mínimo, aceitar o mais ou menos como suficiente. Mas a grandeza vem da coragem de ir além, de enfrentar desafios, de buscar excelência mesmo diante de obstáculos. Não se trata de perfeição, mas de compromisso. Cada ação significativa, cada decisão consciente, contribui para a construção de um passado digno e de um futuro impactante. É a soma dessas ações que define quem somos e o legado que deixaremos para as próximas gerações. O conceito de juízo final, presente em diversas tradições religiosas, nos lembra simbolicamente dessa responsabilidade. Não importa se se trata de crença em Deus, na natureza ou em um propósito maior, a mensagem é clara. No momento de reflexão final, seremos avaliados pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer. Religião não é sobre fraqueza ou ingenuidade, é sobre consciência, fé e propósito. Muitas pessoas carregam crenças em diferentes formas, mas o ponto crucial é que a vida exige ação intencional. Não podemos esperar que a grandeza aconteça sozinha. É preciso fazer o que é necessário para construir algo significativo, independente de crenças externas ou expectativas alheias. A mediocridade se manifesta em todos os aspectos da vida, no casamento, na amizade, no trabalho, na escola, na cidadania. Pessoas mornas aceitam o mínimo, vivem no automático, fazem apenas o que é fácil ou cômodo. Elas passam pela vida sem intensidade, sem deixar marca, sem criar impacto. O alerta é contundente. Se queremos deixar um legado, se queremos que nossa passagem pelo mundo tenha significado, precisamos romper com essa morna, com essa mediocridade. Cada oportunidade é uma chance de agir com coragem, dedicação e propósito. Cada escolha consciente molda nosso futuro e define o passado que vamos deixar. Exemplos inspiradores estão por toda parte. Alberto Schweitzer, como já mencionado, dedicou 50 anos de sua vida ao serviço de comunidades no Gabão. Nikola Tesla transformou ideias em invenções que mudaram o mundo, movido por sua fé na ordem e harmonia do universo. Cada um deles nos lembra que a grandeza não está no talento isolado, mas na escolha consciente de colocar a vida a serviço de algo maior. A vida, portanto, não é sobre simplesmente existir, é sobre fazer valer cada momento. É sobre agir com intensidade, mesmo diante de dificuldades. É sobre não se conformar com o mais ou menos, mas buscar excelência dentro do que é possível. É sobre transformar cada desafio em aprendizado, cada oportunidade em ação e cada ação em legado. O convite final é claro: viva intencionalmente. Coloque energia e dedicação em cada escolha, em cada relação, em cada ato. Não permita que a mediocridade dite sua história. Faça o seu melhor hoje, para que o passado que amanhã será lembrado seja digno de orgulho, e para que o futuro que estamos construindo seja significativo e impactante. Cada um de nós carrega a responsabilidade de fazer o melhor dentro de suas condições. Não se trata de competir com os outros, nem de buscar reconhecimento externo, mas de viver com intensidade, propósito e dedicação. É o esforço consciente, a coragem de se posicionar e a determinação de agir que transformam a vida em algo digno de ser lembrado. A mediocridade nos puxa para baixo. Nos faz aceitar o mínimo, contentar-nos com o cômodo e o fácil. Mas romper com isso é um ato de coragem. É escolher não se conformar com a vida morna, mas sim se envolver profundamente em cada ação, em cada relação, em cada desafio. É dessa forma que deixamos marcas que realmente importam. A vida exige compromisso, mesmo diante de dificuldades e limitações. Cada decisão consciente, cada ação significativa, cada esforço dedicado contribui para construir um legado. E esse legado não precisa ser grandioso aos olhos do mundo,
mas precisa ser verdadeiro, intencional e impactante. O legado é a forma de eternidade que podemos alcançar, mesmo sendo finitos. Ele está nas ações que transformam outras vidas, nas escolhas que moldam o futuro e nas atitudes que refletem nossos valores mais profundos. É o que fica quando tudo mais passa, o que permanece como prova de que vivemos com propósito. Olhar para exemplos inspiradores nos ajuda a perceber que é possível ir além. Schweitzer, Tesla, soldados do dia D, cada um deles tomou decisões que transformaram suas vidas e impactaram o mundo ao redor. Eles nos lembram que a grandeza vem da escolha consciente de agir com dedicação e coragem, mesmo diante de desafios enormes. A vida nos convida a refletir sobre a responsabilidade de nossas ações. O juízo final, real ou simbólico, nos desafia a olhar para trás e perguntar: fiz tudo o que podia? Aproveitei as oportunidades? Deixei algum legado? Viver de forma morna não é uma opção se queremos deixar uma marca duradoura. O mundo está cheio de pessoas que aceitam o mais ou menos, que fazem o mínimo, que se acomodam. Mas a vida é curta demais para isso. Cada momento é uma chance de agir, de fazer a diferença, de se comprometer com algo maior. É essa intensidade que transforma a existência em algo memorável. O chamado é claro: não seja morno. Não se contente com a mediocridade. Faça o seu melhor, rompa com o mais ou menos, viva intencionalmente e deixe um legado que faça sentido. Cada ação, cada escolha, cada esforço consciente constrói o futuro que queremos e o passado que amanhã será lembrado. Viva com propósito, coragem e dedicação. Transforme cada desafio em aprendizado, cada oportunidade em ação e cada ação em legado. A vida é sua, e só você pode fazê-la valer de verdade. Não deixe o tempo passar sem intensidade. Cada escolha conta, cada esforço importa. O futuro é construído agora, no presente. E o legado que deixaremos depende da atitude que tomamos hoje. Portanto, rompa com a mediocridade, viva plenamente e faça sua vida valer.